He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that when we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus, He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Hello. But you see, all this, if you just look into the Scripture, what's the church ages and what each one's to do, you'll find out right where we're living. We're living in this age. Porém, veja, tudo isto, se você apenas examinar a Escritura, observar as eras da igreja e o que é para cada era fazer, você descobrirá exatamente onde estamos vivendo. Nós estamos vivendo nesta era. Now, upon the basis of this criticism, so much of the Word of God, I want to take this text tonight and call it a trial. Agora, baseado nestas críticas tantas da Palavra de Deus, eu quero tomar este texto esta noite e chamá-lo um julgamento. Jesus didn't get a fair trial in the days of Herod, in the days of Pilate, but in this day, I want to see tonight in this little group of people, if you'll sit with me, I want to see that He gets a fair trial because He's still the Word. He's still the Word. How many agrees with that? Jesus não recebeu um julgamento justo nos dias de Herodes, nos dias de Pilatos. Porém, neste dia, eu quero cuidar esta noite neste pequeno grupo de pessoas, se vocês se assentarem comigo, eu quero cuidar para que ele receba um julgamento justo, porque ele ainda é a palavra. Ele ainda é a palavra. Quantos concordam com isso? In the beginning was the Word, and the Word is with God, and the Word was God, and the Word is still God. And He's the same yesterday, today, and forever. So let's see that He has a fair trial. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E a palavra ainda é Deus. E Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Assim, cuidemos para que Ele tenha um julgamento justo. Now, I'm going to make this like a courtroom. If you'll just suffer with me, I know it sounds kind of unusual, but we're just a little gathering here now that we want to bring this word which I claim is God's word. And I'm here to defend it. Agora, eu vou fazer isto como uma sala de tribunal, se vocês apenas me permitirem. Eu sei que parece um pouco incomum, porém nós somos apenas um pequeno ajuntamento aqui agora. Aqui queremos trazer esta palavra, o que eu afirmo que é a palavra de Deus. E estou aqui para defendê-la. And now we're going to bring it to a court trial just exactly like it was in the days when Herod gave him a trial. Or Pilate, before Pilate's court. E agora nós vamos trazer isto a julgamento, exatamente como foi nos dias quando Herodes lhe deu um julgamento, ou Pilatos, perante o tribunal de Pilatos. We're going to bring him for the court of this Ramada room, this 1964, April the 27th, 1964. Nós vamos trazê-lo perante o tribunal nesta sala do Ramada, este ano de 1964, 27 de abril de 1964. Now, we're going to make this a court, and you are the judge and the jury. You court. I'll be the moderator. And we're going to make this like a court trial.
Agora nós vamos fazer disto um tribunal, e vocês são o juiz e o júri, vocês, tribunal. Eu serei o moderador, e nós vamos fazer isto como um julgamento. And at the end, you make your decision as any jury has to make up its mind for the verdict. And then your action from hereafter will prove what your verdict is. No matter what you say now, your action will prove your verdict. E no final vocês tomem sua decisão como qualquer júri tem de tomar sua decisão para o veredicto. E então sua ação daqui em diante provará qual é o seu veredicto. Não importa o que você diga agora, sua ação provará seu veredicto. Now the case is today, friends, I'm going to act as a moderator and like it was in a real court case and give him a trial. If you'll bear with me for a few moments and pray for me. Agora o caso é hoje, amigos, eu vou atuar como moderador agora e como seria num verdadeiro caso de tribunal e dar-lhe um julgamento, se vocês forem pacientes comigo por alguns momentos e orarem por mim. Now, the case is the Word of God versus the world. The world that doesn't believe it, and the case is the Word of God versus the world. Agora o caso é a palavra de Deus versus o mundo que não crê nela, e o caso é a palavra de Deus versus o mundo. The cause for the indictment is breach of promise. That's the breach of promise is the cause for this case. A causa para a acusação é quebra de promessa, isto é, a quebra de promessa é a causa para este caso. And now, I understand that in a regular court trial, that the prosecuting attorney always represents state. I think that's right. E agora eu entendo que num julgamento normal, que o advogado de acusação sempre representa o Estado. Eu acho que está certo. In this place, the prosecuting attorney represents the world, and the prosecuting attorney is Satan. And he's representing the world in this court here this afternoon. Neste lugar, o advogado de acusação representa o mundo. E o advogado de acusação é Satanás. E ele está representando o mundo nesse tribunal aqui esta tarde. And the defendant is God, His Word, because God is always the Word. E o réu é Deus, sua palavra, porque Deus é sempre a palavra. Está vendo? And the defense witness is the Holy Spirit. E a testemunha de defesa é o Espírito Santo. And the prosecuting attorney's witness is Mr. Unbeliever, Mr. Skeptic, and Mr. Impatient. As testemunhas do advogado de acusação são o senhor incrédulo, senhor cético e senhor impaciente. These three comes up as a witness for the prosecuting attorney, which is Satan, that represents the world. Estes três vêm como testemunhas para o advogado de acusação, que é Satanás, que representa o mundo. Now, let's call this court to order. And now let's call the prosecutor, let him call his first witness to the stand to testify against the word. Agora vamos chamar esse tribunal à ordem, e agora chamemos o promotor. Deixemo-lo chamar sua primeira testemunha ao banco para testemunhar contra a palavra. And now listen close. Now, I might not be able in hurrying, trying to get this through in 30 or 40 minutes. I might run over the top of something. But if I do, may the Holy Spirit reveal it now as court is called to order. Remember, you are both judge and jury. E agora escutem com atenção. Agora eu talvez não consiga, me apressando, tentando terminar isto em 30 ou 40 minutos, eu poderia passar por cima de alguma coisa. Porém, se passar, possa o Espírito Santo revelar isto agora ao tribunal, ser chamado à ordem. Lembrem-se, vocês são tanto juiz quanto júri. And now the prosecutor calls his witness, first witness to the stand to testify. And he calls Mr. Unbeliever, and he takes the stand to testify. E agora o promotor chama sua testemunha, primeira testemunha ao banco, para testemunhar. E ele chama o senhor incrédulo, e ele toma seu lugar no banco para testemunhar. Mr. Unbeliever claims that all the word of God of God's promises is not true.
That's his complaint, that God's word cannot be relied upon. All of it. Part of it's all right, but all of it. E o senhor incrédulo afirma que toda a palavra de Deus, das promessas de Deus, não é verdadeira. Essa é sua queixa, que a palavra de Deus não é de confiança, ela toda. Parte dela está bem, porém ela toda... He claims that he is a believer, Mr. Unbeliever, but he claims he is a believer. And he says that all of God's word cannot be relied upon. It's not true. Ele afirma que é crente, o senhor incrédulo. Porém, ele afirma que é crente e ele diz que toda a palavra de Deus não é de confiança. Ela não é verdadeira. He claims that he visited a so-called Holy Ghost meeting where people were claiming Mark 16 to be the truth. And many people claimed that they had been healed where it says in Mark 16, they shall lay hands on the sick, and they shall recover. Ele afirma que visitou uma assim chamada reunião do Espírito Santo, onde as pessoas estavam afirmando ser Marcos 16, a verdade. E muitas pessoas afirmaram que foram curadas onde ela diz em Marcos 16, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. And this man says that he claimed that he believed God. He listened to this so-called Holy Ghost preacher and this Holy Ghost group that were giving all kinds of testimonies. E esse homem diz que ele afirmou que cria em Deus. Ele escutou o assim chamado pregador do Espírito Santo e este grupo do Espírito Santo, que estava dando todos os tipos de testemunhos. And he had been sick in his body. And he had these people to lay hands upon him at this Holy Ghost meeting, and that was 2 months ago, and not one thing has happened yet. E ele esteve enfermo em seu corpo, e ele pediu a estas pessoas para imporem as mãos sobre ele nesta reunião do Espírito Santo. E isso foi há 2 meses, e nada aconteceu ainda. He's just as sick as he was the time that he had hands laid upon him. He hasn't changed one bit. He's just as sick as he was. Ele está simplesmente tão enfermo quanto estava na ocasião em que pediu a imposição de mãos sobre si. Ele não mudou, em absoluto. Ele está tão enfermo quanto estava. Therefore, he says that God is not just to put such a scripture as that in the Bible when he isn't sufficient to back it up. Portanto, ele diz que Deus não é justo em pôr tal escritura como essa na Bíblia, quando ele não é suficiente para respaldá-la. It isn't right for Mark 16 to be in the Bible because he proves that God does not keep his word. And he wants to indict God for putting such a promise as that in his word. Não é correto que Marcos 16 esteja na Bíblia, porque ele prova que Deus não cumpre a sua palavra, e ele quer acusar Deus por colocar tal promessa como essa em sua palavra. All right, we'll have him step down. And now we'll have Mr. Skeptic to come up next to testify. Mr. Skeptic takes the stand, and he says that he'll tell the truth. He claims that he is a believer. Muito bem, nós lhe pediremos para descer. E agora pediremos ao senhor cético para vir a seguir, para testemunhar. O senhor cético toma seu lugar no banco, e ele diz que dirá a verdade. Ele afirma que é crente. And he said he had been sick for a long time, that it is the ill effects from a great disease that it had. E ele disse que esteve enfermo por longo tempo, que seus efeitos maléficos foram de uma grande doença que tinha tido. And then he'd heard someone testify on the street of having a godly pastor. And this pastor of this church preached and said that James 5:14, if there be any among you sick, let them call the elders of the church, let them anoint them in oil and pray over them. E então ele ouviu alguém testificar na rua que tinha um pastor piedoso. E esse pastor desta igreja pregou e disse que, Tiago 5,14, se houver alguém entre vós doente, que chamem os presbíteros da igreja, que eles o unjam em azeite e orem por eles. The prayer of faith shall save the sick, and God shall raise them up. If they did any sin, it shall be forgiven them. A oração da fé salvará os doentes e o Senhor os levantará. Se cometeram qualquer pecado, ser-lhes-á perdoado.
Confess your faults one to another and pray one to another that your affectionate fervent prayer of a righteous man availeth much. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, de modo que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. And he said that he went up there as a believer. He wants to tell this court this. That I went up there with all sincerity. And I had this so-called godly pastor of this church. That many claim that when he anointed him with oil and prayed over him, and the pastor said himself that God answered that word, and that word of James 5:14 was true. E ele disse que foi ali como crente. Ele quer dizer a esse tribunal isto, que eu fui ali com toda a sinceridade e pedi a este assim chamado pastor piedoso desta igreja, que muitos afirmavam isso, que ele os ungia com azeite e orava por eles. E o pastor disse ele próprio que Deus respondia a essa palavra, e essa palavra de Tiago 5,14 era verdadeira. And there was many testifying that it was true. But he went up and the pastor, godly man, anointed him with oil, according to James 5:14, prayed over him, and that was been 6 months ago. And he hasn't had any results at all. He's just as sick as he was at the beginning. E havia muitos testificando que era verdadeira. Porém, ele foi e o pastor, homem piedoso, o ungiu com azeite, conforme Tiago 5,14 orou por ele, e isso foi há 6 meses. E ele não teve quaisquer resultados de modo algum. Ele está simplesmente tão enfermo quanto estava no princípio. So, Mr. Skeptic says that cannot be true. Mark 16 is not true, and neither is James 5:14. It is not true, because if God fails to keep His word. Assim o senhor cético diz que isso não pode ser verdadeiro. Marcos 16 não é verdadeiro e nem é João, é Tiago 5,14. Isto não é verdadeiro porque Deus falha em cumprir a sua palavra. If this be the word of God, then God fails to keep His word, because with sincerity as a believer, He went and let the pastor that the others claim they were healed by, anoint him and take him through the same motion that he did the others, and 6 months ago, and hasn't had one bit of results of any time. Se esta é a palavra de Deus, então Deus falha em cumprir a sua palavra, porque com sinceridade como crente, ele foi e deixou o pastor por quem os outros afirmavam ter sido curados, ungí-lo e fazê-lo passar pelo mesmo processo que ele fez aos outros. E 6 meses atrás, e não teve nem um pouquinho de resultado em tempo algum. Therefore, he also wants to bring indictment against God for putting such rational promises in His word that He won't stand behind. Portanto, ele também quer trazer acusação contra Deus por colocar promessas tão temerárias em sua palavra, as quais ele não sustenta. Getting quite a case here, aren't we? Estamos com um caso e tanto aqui não estamos. Let him step down, Mr. Skeptic. Now the next witness is Mr. Impatient. He's a rascal. Que ele desça ao senhor cético. Agora a próxima testemunha é o senhor impaciente. Ele é um velhaco. Now he's going to step up and he's going to give his testimony. Agora ele vai subir e ele vai dar seu testemunho. And he takes the stand that one day while reading Mark's Gospel, the 11th chapter, not 16th now, the 11th chapter, the 22nd and 23rd verse, that it reads like this. E ele toma seu lugar no banco que, certo dia, enquanto lia o Evangelho de Marcos, capítulo 11, não o 16 agora, o capítulo 11, os versículos 22 e 23, que declara dessa maneira. You say to this mountain, be moved, and don't doubt in your heart, but believe that what you have said shall come to pass, you can have what you've said. And when you pray, believe that you receive what you ask for, you shall have it. Se disseres a este monte, ergue-te, e não duvidares em teu coração, mas creres que se fará o que disseste, tu podes ter o que disseste. E quando orares, crê que recebes o que pedes, tu o terás. He said he's been lame in his feet, walked on crutches for about 25 years. And when reading this scripture and had been taught by his pastor that all scripture was given of God and was inspired. Ele disse que tem sido coxo dos pés, tem andado de muletas por cerca de 25 anos.
E quando lia esta escritura e tinha sido ensinado por seu pastor, que toda a escritura foi dada por Deus e era inspirada. Therefore, if he said to this mountain be moved, and don't doubt but believe that what he said would come to pass, he could have what he said. And when he prayed to believe that he received what he asked for, it would be given to him. Portanto, se ele dissesse a este monte, ergue-te, e não duvidasse, mas cresse que se faria o que disse, ele poderia ter o que disse. E quando ele orasse, para crer que receberia o que pediu, isso lhe seria dado. Now, he says he prayed and with all sincerity and said that he'd be able to lay his crutches down and walk away from that place. Agora ele diz que orou, e com toda a sinceridade, e disse que ele seria capaz de depor suas muletas e sair caminhando daquele lugar. And he honestly, with all of his heart, he believed that what he had said was right. E ele honestamente, de todo o coração, ele creu que o que tinha dito estava certo. And that was been almost 5 years ago. And he's just as lame as he ever was. E isso teria sido há quase 5 anos, e ele está simplesmente tão coxo quanto sempre esteve. Now, if God, then he says, would keep his word, then why don't he keep his word? Agora, se Deus então, ele diz, cumprisse a sua palavra, então por que ele não cumpre a sua palavra? Now, I'm only giving 3 passages of scripture. There are 3 witnesses, but I'm going to let the prosecuting attorney call some more. Agora eu estou apenas dando 3 passagens da Escritura aí, ou 3 testemunhas. Porém, eu vou deixar o advogado de acusação chamar mais algumas. Now, we'll let Mr. Unbeliever, he testified. Mr. Skeptic, he testified. Unbeliever testified Mark 16. And Mr. Skeptic testified against James 5:14. Agora nós deixaremos o senhor incrédulo, ele testemunhou. O senhor cético, ele testemunhou. O incrédulo testemunhou, Marcos 16, e o senhor cético testemunhou contra João ou Tiago 5:14. And Mr. Impatience, he testified against Mark 11, Jesus himself speaking. And Mark 11:22 and 23, he testified against that. Now we're going to ask Mr. Impatience to step down. E o senhor impaciente, ele testemunhou contra Marcos 11, Jesus ele próprio falando. E Marcos 11, 22 e 23, ele testificou contra isso. Agora nós vamos pedir ao senhor impaciente para descer. Now, as we've all somehow or other been in courts, now the prosecutor's got to nail down his case. So the prosecutor comes up to nail the case down. Agora, como todos temos, de um modo ou de outro, estado em tribunais, então o promotor tem de concluir seu caso. Assim, o promotor sobe para concluir o caso. The one that represents, the world, Satan, he takes the stand. Aquele que representa, perdoe-me, o mundo, Satanás, ele toma seu lugar no banco. So, he claims to this court this afternoon, or this evening, he wants the prosecutor, the devil, wants this court to understand that these men are believers. And that this word is actually written in the word of God, so called, he says. That this is written. Assim ele afirma para esse tribunal, esta tarde ou esta noite, ele quer, o promotor, o diabo, quer que esse tribunal entenda que estes homens são crentes e que esta palavra está de fato escrita na palavra. A palavra de Deus assim chamada, ele diz que isto está escrito. And he claims that it comes from different places in the scriptures. And these men are witnesses that it isn't so. E ele afirma que isto procede de diferentes lugares nas Escrituras, e esses homens estão testemunhando que não é assim. And he wants to say to this court, the prosecutor does, that he wants this court to understand that God is not just to put such rational promises as that in the book for his believing children to accept, and then he's not able to take care of, vindicate what he promised he would do. E ele quer dizer a este tribunal, o promotor,
que ele quer que esse tribunal entenda que Deus não é justo em colocar promessas tão temerárias como essa no livro para seus filhos crentes aceitarem. E então ele não é capaz de cumpri-la, vindicar o que ele prometeu que faria. And he has three witnesses here, and three witnesses is a confirmation, as we know in all Scripture. E ele tem 3 testemunhas aqui. E 3 testemunhas são uma confirmação, como nós sabemos, em toda a Escritura. And he has three witnesses from three different places in the Scripture that God is not justified in placing such things as that in His Word, so His dear children will look upon it and try to accept it and believe it like He said, and then God let Him down coldly. E ele tem 3 testemunhas e 3 lugares diferentes na Escritura de que Deus não está justificado em colocar tais coisas como essa em sua palavra, de modo que seus queridos filhos olhem para ela e tentem aceitá-la e crer nela, e, como ele disse, e então Deus decepcioná-los friamente. Also, he claims that these children, with all sincerity, is doing this, these people, and they are defeated. True believing children are defeated by the Word of God, so-called. Também ele afirma que estes filhos, com toda sinceridade, estão fazendo isto, estas pessoas, e elas estão derrotadas. Verdadeiros filhos crentes estão derrotados pela palavra de Deus, assim chamada. That they claim these things because it's written in the book, and somebody else injected them into it, and it isn't the Word of God, and the Bible cannot be trusted. Que eles afirmam que estas coisas estão escritas no livro e alguém as injetou nele, e isso não é a palavra de Deus. E a Bíblia não é confiável. For here's three different places and three testimonies to prove that it's wrong. Now he's nailing his case down. Porque aqui estão 3 lugares diferentes e 3 testemunhos para provar que ela está errada. Agora, ele está concluindo o seu caso. For the prosecutor wants to call the attention to this court that these men here accepted this word with sincerity, believing it was the Word of God, and God has failed to honor their faith. Porque ele, o promotor, quer salientar, chamar a atenção deste tribunal que estes homens aqui aceitaram esta palavra com sinceridade, crendo que era a palavra de Deus, e Deus falhou em honrar sua fé. Further, he wants to claim that they are believers because they say they're believers. Yet again, the prosecutor wants to call the attention to this court this afternoon. Além disso, ele quer alegar que eles são crentes porque eles dizem que são crentes. Ainda, novamente, o promotor quer se voltar, chamar a atenção deste tribunal esta tarde. Yet, God promises again in another place in the Scripture that all things are possible to them that believe. And it's written. That's another case. Ainda Deus promete novamente, em outro lugar na Escritura, que tudo é possível aos que creem. E está escrito, isso é outro caso. All things, no matter what it is, all things are possible to them that believe, and these men claim to be believers. Tudo, não importa o que seja, tudo é possível aos que creem. E estes homens afirmam ser crentes. I want the court to understand the prosecutor at the stand now is nailing down the case. Eu quero que o tribunal entenda que o promotor na plataforma agora está concluindo o caso. Yet again he claims to be alive after his death. That Jesus claims to be alive after his death. Ainda novamente ele afirma estar vivo após sua morte, que Jesus afirma estar vivo após sua morte. And the prosecutor wants to ask this court, have you seen him after he raised from the dead? E o promotor quer perguntar a esse tribunal, vocês ouviram depois que ele ressuscitou dos mortos? Where's the nail scars in his hand? Where is the crown of thorns that was placed upon him? Where's the marks in his forehead? And where is he at if he's raised from the dead? Onde estão as cicatrizes dos cravos em suas mãos? Onde está a coroa de espinhos que foi posta sobre ele?
Onde estão as marcas em sua testa? E onde está ele, se ele ressuscitou dos mortos? And then again he says in Hebrews 13:8 that his word says that he is the same yesterday, today, and forever. The prosecutor wants this court to remember that. E então, novamente, ele diz em Hebreus 13:8 que sua palavra diz que ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. O promotor quer que esse tribunal se lembre disso. Then where is he if he is? He wants to see him. Again, he claims that it's not so. Então, onde está ele, se ele é? Ele quer vê-lo. Novamente, ele afirma que não é assim. He claims that Luke 17:23 is not so. He claims that Revelation 3 is not so. He claims that Mark 4 isn't so. Ele alega que Lucas 17:23 não é assim. Ele alega que Apocalipse 3 não é assim. Ele afirma que Marcos 4 não é assim. He claims all these scriptures of his resurrection, that it's absolutely false. He wants to point that out, that it's false. Ele afirma que todas estas escrituras de sua ressurreição, que são absolutamente falsas. Ele quer chamar a atenção para isso, que isso é falso. And he also claims that both heavens and earth will pass away, but not one tittle or jot from his word will ever fail. E ele também afirma que tanto o céu como a terra passarão, mas nenhum tio ou jota de sua palavra jamais falharão. And the prosecutor wants you to understand, court this afternoon, that he has witnesses here to prove that they're wrong. Now, he asks the court to consider this while we're thinking. E o promotor quer que vocês entendam no tribunal esta tarde que ele tem testemunhas aqui para provar que elas estão erradas. Agora, ele pede ao tribunal para considerar isto enquanto estamos pensando. Now, we ask the prosecutor now if he's finished nailing down his case, quoting the scriptures, claiming they're not right, witnesses that they're not right, that they're not inspired. Agora, nós perguntamos ao promotor agora se ele terminou de concluir o seu caso citando as escrituras, alegando que elas não estão certas, testemunha que elas não estão certas, que elas não são inspiradas. They're nothing to them. They cannot be relied upon. They cannot be trusted. He's got witnesses to prove that they cannot be trusted. Now we got quite a case on hand. Não há nada nelas, elas não são confiáveis, não se pode confiar nelas. Ele tem testemunhas para provar que não se pode confiar nelas. Agora nós temos um caso e tanto em nossa mão. Now let's let the prosecutor and his witnesses step down. Agora deixemos o promotor e suas testemunhas descerem. Just let yourself loose. Close your eyes. Feel a sweet spirit. That's worship. The message is over. This is worship. Let the light of thy house shine on me. Oh, shine on me. Oh, Lord, shine on me. Oh, let the light from the lighthouse shine on. How many feels real good? Raise your hand. That sweet, humble spirit. That's it. To be like Jesus. Just to be like